Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos falar sobre o que se passou este fim de semana, quando eu estou a gravar, obviamente. Não é quando isto vai sair, porque coisas de agendamentos e coisas e tal, e pardais ao ninho. Por isso, este fim de semana, leiria sobre rodas. Não interessa para o caso, leiria sobre rodas de 2023. E antes de eu me alongar, intro. Estamos de volta e vamos falar sobre o Leiria sobre Rodas com algumas fotos, um videozinho, um mini vídeo pelo meio como prendinha do tio Bastos, já vão perceber porquê. E então queria falar sobre o Leiria sobre Rodas. Estive lá a trabalhar este ano para algumas marcas e algum pessoal e alguns pilotos e whatever, não interessa para o caso. Para quem não sabe, o Leiria sobre Rodas é um evento que acontece em Leiria, que a ideia é juntar os fãs do automobilismo todos, com a mostra de automóveis, com provas, com várias coisas diferentes ligado aos automóveis. Eu, como fotógrafo automóvel, não posso falhar, não é? Mas eu acho honestamente que este ano a coisa foi, eu não quero dizer fraca, mas foi um bocadinho menos do que eu estava à espera. Continuamos a ter um belo display de carros raros, digamos assim. Continuamos a ter os stands todos da zona a ir lá e não só. Não é? De Lisboa, por exemplo, vem a Aston Martin, a Ferrari, vem a Maserati, vem a Lamborghini, essas coisas todas. Isso vem cá tudo pôr os pés. Mas, de qualquer forma, eu acho que, pelo menos ao nível de visitantes, não tenho informação nenhuma da organização, mas eu acho que ao nível dos visitantes, dos dias que eu lá estive, pareceu-me estar mais vazio que os outros anos. Também começa a ser um bocadinho, pelo menos falando pessoalmente, a minha experiência pessoal, começa a ser um bocadinho repetitivo. Ou seja, é sempre as mesmas coisas, mesmo os carros de coleção, digamos assim, os clássicos. Uma pessoa já começa a saber, olha, aquele é do coisa, aquele é do tal, aquele é do Manela, aquele é do... Ou seja, começa a ser sempre um bocadinho a mesma coisa. Portanto, torna-se um bocadinho... Eu não quero dizer mal, atenção, é um evento da minha cidade e eu acho muito bem que o façam e acho que se deve repetir bastantes vezes, mas é um evento que para mim, como fã do automobilismo e que fui quase todos os anos até agora, acho que esta, se não estou a errar, é a 10ª edição, eu acho que só não fui uma, torna-se um bocadinho enfadonho, é mais do mesmo. Não interessa, já disse mal, já meti o dedo na ferida, não interessa para o caso e agora já mais ninguém me convida para ir lá trabalhar. Não faz mal. Pontos bons da coisa. Este ano conheci muita gente e tive com um amigo, que eu já vou dizer, mas conheci muita gente que ainda não tinha conhecido, digamos assim, presencialmente. O que eu quero dizer com isto? Era pessoal que eu já lidava pela net por uma ou outra razão, era pessoal que eu já tinha negócios por uma ou outra razão, mas que não lidava com eles pessoalmente. No segundo dia, ou seja, sexta-feira é o primeiro dia, segundo dia houve o encontro dos Hyundais N, os Enthusiasts, bom nome, interessante, inteligente, bem jogado. E no grupo dos Hyundai N veio o meu amigo Pedro Bastos e então basicamente eu passei o sábado intercalado, mais coisa menos coisa, com ele, fomos almoçar juntos, tivemos um bocadinho, já não nos víamos desde a última sessão fotográfica há uns meses em que ele fez o vídeo do Bentley dele e eu fiz fotografias de um EQE SUV no mesmo sítio, no mesmo dia. Portanto, foi bom estar com um amigo, especialmente amigos de longe, não é? Amigos de Leiria, ok, estão lá sempre, pronto, ok. Foi bom conhecer pessoas, como eu disse, de empresas que nós trabalhámos, mas eu não lidava com a pessoa diretamente, portanto foi bom. Foi bom ter conhecido uma pessoa que eu já tinha falado pelo LinkedIn e só depois de falar no Leiria sobre Rodas é que eu me apercebi, espera aí. Aquela pessoa eu contactei pelo LinkedIn, portanto foi engraçado, mas pronto, é um evento que traz bastante gente do ramo automóvel. Isso não posso negar. Teve cá, por exemplo, Pedro Lamy, o Chris Meek, dos Rollies, etc. Teve cá gente importante, digamos assim, do mundo dos automóveis, mas eu continuei a ficar com um sabor assim um bocadinho amargo na boca porque achei que faltava ali qualquer coisa e eu acho que honestamente... Isto não estou aqui a ser do contra, mas acho que devia levar um refresh
para o ano. Pá, ideias novas, coisas novas, porque todos os anos é um bocadinho a mesma coisa, não é? Exposição dos supercarros, boa. Exposição dos stands, boa. A exposição dos clássicos, boa. Mas é sempre, andamos de volta ali do coisa. Enquanto isso, pá, deu para tirar umas fotografias e tal, nada assim de extraordinário, porque o ambiente não é o melhor, depois as tendas são o que são, e depois há carros que estão à chapa do sol, que não é o ideal para tirar as fotos. Portanto, em termos fotográficos, foi semi-interessante. Deu para fazer umas coisitas. Vocês estão a ver fotos a passar durante o vídeo, portanto foi mais ou menos o que deu para fazer. E o que eu fui fazer na sexta-feira, que foi assim o meu trabalho mais importante, foi o lançamento do novo Classe E, que eu fiquei responsável pela parte fotográfica da coisa, não pelo vídeo, mas pela parte fotográfica da coisa. Pá, foi um evento muito giro, muito elegante. Tinham umas bailarinas com umas luzes, aquilo foi assim à noite. Foi uma coisa engraçada para o carro que é, não é? O Classe E, o novo Classe E, muito interessante. É um carro que quem tiver budget para isso deve experimentar. Tem umas features no melhor sentido possível da palavra, mas absurdas. Basicamente é um carro que tem cinema 4D dentro do carro. Portanto, o que é que isto quer dizer? Vocês podem pôr a tocar filmes no hyperscreen, suponho, quando o carro está parado, não é? A conduzir era chato, mas podem pôr a tocar um filme. E depois, além de ter um sistema de som brutal da Burnmeister, ainda tem, como é que eu ia te explicar isto? Ainda se sente vibrações e movimentos no vosso banco, ou seja, eles utilizam a tecnologia, com certeza, que lá está de massagem, mas para aumentar, digamos assim, a imersibilidade do condutor ou de quem esteja a ver o filme, neste caso, dentro do filme. Não é só áudio e vídeo, passamos a ter outra dimensão, que é, imaginando, há uma explosão, vocês sentem o banco a tremer, digamos assim. É uma coisa estranha, mas estranha no bom sentido. Se tiverem a oportunidade e tiverem interessados numa coisa do género, vão experimentar o Classe E. Epá, é super, super, super interessante. Eu acho, pessoalmente, que isto já há muito tempo, mas que já passámos a parte do melhorar os carros. Agora estamos na parte do vamos pôr cenas nos carros que ninguém pensou. Faz sentido ou não? Não interessa, mas vamos pôr nos carros. Então o Classe E, com esta feature, para mim está a entrar nesse campo. Eu acho que os carros deviam ter parado para aí nos anos 70, 80, pelo menos a nível de tecnologia, né? Melhorava o motor, a transmissão, não sei o quê. Agora o infotainment e tal, levava Android Auto e Google Auto e não se mexe mais na coisa. Isto é a minha opinião, sou um bocadinho velho para estas coisas. Mas pronto, resumindo, foi um evento que deu para fazer algumas fotografias, vou-te chamar de corrida ou de prova. Fiz aqui umas fotografias com o Smart No.1, mas a versão Brabus, com 400 e alguns cavalos. Onde é que as coisas já andam, não é? Números que há uns anos eram reservados para M13 e M4 e C63 e não sei o quê. Agora temos um Smart, se bem que é a versão Brabus, mas um Smart com 400 e cavalos. Ok, é elétrico, mas 400 e cavalos num Smart. É só para entrar na vossa cabeça, porque isto a mim custa-me a entrar. E então deu para tirar umas fotos, até porque era pessoal da Sodi Center e eu aproveitei, fiz-lhes um miminho. Não era por isso que eu lá estava nesse dia. Nesse dia eu estava a acompanhar o Pedro Bastos / os Enthusiasts. Portanto, e fui tirar também umas fotos de outras coisas, basicamente generalistas. Portanto, acho que sim, acho que foi muito engraçado. Espero que para o ano tenha melhorias ao nível do evento. Os stands eu acho que estão todos bem. Acho que às vezes é um bocadinho pobre. Eu não quero dar a falar mal de X e Y, mas acho que, por exemplo, a Ferrari tinha lá, eu não quero estar a mentir, mas 2 carros usados. 2 carros usados, penso eu, de que pelo menos
nas minhas fotografias, aparece Ferrari Approved, penso que é os usados, e pouco mais depois havia stands obviamente que tinham Ferraris e não sei o quê, mas pagar, já não me lembro quanto é que era o diário, vamos assumir que o bilhete diário era 4 ou 5 euros, já não me lembro honestamente, para ir ver meia dúzia de supercarros e coisa, torna-se velho muito depressa. Mas pronto, isto cá sou eu que vivo a poucos metros do Leiria sobre Rodas, do evento, e levo com aquilo os anos todos, porque pronto, além de viver perto, sou fotógrafo automóvel, portanto não tenho hipótese se não levar com a coisa, mas acho que sim, acho que deve continuar, acho que é um bom evento para a cidade, traz muita gente de fora. Eu só acho é que devia haver uma reinvenção para o ano. Se quiserem ideias, pessoal da Câmara, falem comigo que eu tenho algumas. Não vai acontecer. E pronto, também este ano não houve assim grande coisa ao nível de carros especiais. Estava lá o Mercedes que eu fotografei, estava lá o 4x4 Squared, que era assim uma das coisinhas mais raras. Estava lá, assim que eu me lembro assim de cabeça, coisas especiais. É mais ou menos isso. Não, um carro que eu também nunca tinha visto, tenho que ser muito honesto, foi o Maserati MC20. Espero que seja um bocadinho mais comum que o 4x4 Squared, mas nunca tinha visto ao vivo, honestamente. De resto já tinha visto tudo ao vivo e acho que é isso. Pronto, eu estou a tentar aqui achar algumas coisinhas boas para salvar a coisa, mas está difícil. E pronto, acho que é isso. Fica aqui o meu resumo do Leiria sobre Rodas, com algumas fotos, com aquele bocadinho de vídeo que vocês viram com o senhor Pedro Bastos, que já agora as duas pessoas que me seguem que não seguem o Pedro, quem é que vocês são? Pá, vão até ao canal dele. Pá, é um canal impecável sobre automóveis e ele é top. Ele e o David estão a fazer um trabalho magnífico com os vídeos. Vão lá visitar, façam subscribes e follows e essas coisas todas, e é a mesma coisa no YouTube. Subscribes e comentários e likes. E pronto, é um bocadinho isso. Pá, espero que tenham gostado das fotos, espero que tenham paciência para me ouvir refilar, porque senão este vídeo vai ser corrida de dislikes. Portanto, mas é isso. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt e já agora likes e subscribes no meu canal também. Obrigado. Né? Já que aqui estão, pá, não custa nada, é carregar num botãozinho, man, não vos faz diferença nenhuma, é à borla, e para mim ajuda-me imenso, não é? Ajuda-me a trazer outros eventos aqui. Uma das pessoas que eu abordei lá foi para ir trazer mais eventos aqui para o canal. Portanto, likes e subscribes, menos. Não custa nada, é à borda. Até à próxima. Obrigado.